Fala pessoal, boa noite. E quem tá falando é o Guilherme. E estamos fazendo essa live hoje porque o conteúdo da semana do Projetista Mecânico foi um conteúdo muito extenso. Teve bastante coisa que eu passei. Foram 7 aulas só do curso gratuito de SolidWorks, mais 5 aulas da semana do Projetista Mecânico. Então, eu sei que durante essas aulas devem ter surgido diversas dúvidas, devem ter surgido diversas coisas que vocês queiram ver novamente, que vocês querem, de repente, conversar comigo ao vivo, né? E assim eu posso, de repente, te explicar um pouco melhor. Então, a live de hoje tem como objetivo te tirar todas as suas dúvidas que você teve em relação à semana do projetista mecânico e também explicar como irá funcionar, como fazer um resumo, né, de todo esse conteúdo que nós vimos durante essa semana, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns. Se você chegou até aqui, significa que você assistiu, né, às aulas da semana do projetista mecânico. E não é todo mundo que quer ter uma transformação na sua vida, não é todo mundo que quer uma mudança no seu emprego, no seu cargo, né? Então, te dou os parabéns, viu? Enquanto o pessoal vai entrando, deixa aí nos comentários se o áudio está bom, como é que tá, né? Se apresente também para que eu possa Esse aqui é o momento para a gente se conhecer melhor, né? Ah, diga seu nome, a cidade que você está falando, qual é a sua profissão, qual é o seu objetivo, né, aqui com esse conteúdo e de que forma que eu posso te ajudar, tá? Me digam se o áudio está ok, se a imagem está ok. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Seguinte, ó, eu vou passar aqui montei aqui uma apresentação até para eu poder me guiar sobre o conteúdo, para eu não me perder. Então eu vou passando a apresentação, vou fazendo o resumo da semana do projetista mecânico. E se vocês forem tendo dúvidas durante a minha explicação, pode ir mandando no chat. E assim que eu finalizar um conceito, finalizar um raciocínio, eu vou responder as dúvidas para a gente poder dar continuidade, tranquilo? Boa noite, Samuel. Mato Grosso. Samuel Matos, seja bem-vindo à live. Então vamos lá, pessoal. O que foi a primeira coisa que a gente viu, né, nesse conteúdo da semana do projetista mecânico? Nós tivemos o nosso curso gratuito de SolidWorks. Por que eu quis passar esse conteúdo, né, esse curso gratuito de SolidWorks, antes das aulas da semana do projetista mecânico? Porque é um conteúdo que ele é complementar e ele serve para te dar uma base para fazer projetos, tá? Hoje em dia, você pega aí pequenas empresas, médias empresas, até e grandes empresas, elas usam um software de desenho 3D, né, para fazer os seus projetos, para desenvolver os seus produtos. Então eu quis trazer esse curso de SolidWorks justamente para você já para você ir se ambientando ao software, porque é uma coisa que é muito utilizada no dia a dia de um projetista, tá? Quando você se tornar um projetista, você vai usar muito um software de desenho 3D. Por isso que eu quis trazer esse conteúdo antes. Apesar de ser um curso básico, né, é um curso extremamente prático. Tudo que eu passei naquelas 7 aulas do curso gratuito de SolidWorks são coisas que eu realmente aplico no meu dia a dia. Tá? Então, vocês aprenderam a fazer uma peça, né? Nós fizemos... Eu estou até com a montagem aqui. Porque assim, todo o conteúdo que eu trago
né, tanto para o meu canal do YouTube quanto para os meus treinamentos. É algo que eu realmente utilizo aqui no meu dia a dia. Então, aquele projeto que nós fizemos no curso de SolidWorks é esse projetinho aqui, ó. São 2 perfis, então um pouquinho maior e um menorzinho, e um pino de aço. Esse aqui ele passa pelo processo de corte e dobra também, e o pino, processo de usinagem. Tá? Então eu quis trazer apesar de ser um projetinho simples, tem muito conceito que é utilizado no nosso dia a dia, né, fazendo projetos. Eu pude exemplificar através desse sisteminha aqui. É um sisteminha articulado. Vocês pegam aí um grande número de máquinas, equipamentos, produtos, possui algum sistema de articulação. E esse sisteminha aqui é o básico para você começar a entender, tá? Eu não quis trazer algo muito complexo, porque é difícil, às vezes você tá tendo contato pela primeira vez com o software e eu preciso de algo mais básico. Eu precisei explicar desde os fundamentos, mas com um projeto real. Então nós vimos que tem um ambiente de peça. Tá? O SolidWorks ele possui 3 ambientes. O primeiro deles é o ambiente de peça, onde a gente faz uma peça separada. Boa noite, Antônio. Boa noite, Jonathan. Sejam bem-vindos, viu? Farroupilha. O Antônio do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Antônio. Então, no SolidWorks nós temos um ambiente de peça, onde é bem intuitivo. Você vê que o SolidWorks ele é um software que ele é desenvolvido justamente para te trazer produtividade. Então, antigamente ele era bem complexo, era difícil você saber onde que ele seria utilizado, né? Como utilizar os recursos dele. Mas conforme novos recursos foram surgindo, novas versões do SolidWorks foram surgindo, eles tentaram otimizar ao máximo para que você realmente tenha produtividade. Que é isso que nós buscamos em um software. É uma interface limpa e objetiva. O que a gente quiser encontrar está ali, fácil, disponível e não tem muito segredo. Então nós temos o ambiente de peça, onde nós fazemos uma única peça separada. Por exemplo, ó, esse perfil aqui é um perfil de aço, foi desenvolvido no ambiente de peça. Temos o ambiente de montagem, que é o sisteminha todo montado, que seria o quê? Seria pegar todas essas peças que nós desenvolvemos separadamente, juntar elas na posição que ela precisa ficar no projeto, e assim forma um ambiente de montagem. Você pode ver que tem aqui o sisteminha montado. E o que é interessante aqui, o que a gente já pode ver logo de cara, é que o que realmente a gente desenha, ele é bem realista, né? Você pode ver o desenho que a gente faz no SolidWorks, olhando a peça real, montagem real, fica exatamente igual. E o que me impressionou muito no meu primeiro dia de trabalho foi quando eu trabalhava em uma fábrica de implementos rodoviários, né? Nem sabia que tinha esse negócio de projeto, de desenho 3D. Até então só tinha visto o AutoCAD, que é mais para desenhos 2D. E quando eu vi o desenho do produto 3D e o produto ali sendo fabricado, essa imagem eu lembro como se fosse ontem essa imagem assim na minha cabeça. E isso me impressionou muito. Porque eu pensei, né, como é que eles fazem para fazer algo tão real, tão parecido no desenho com o que é na realidade. E aí sim, eu fui aprendendo que existe um software, existem técnicas, né, para fazer um projeto. Mas você vendo, né, ele é bem visual. De repente você manda um desenho para um cliente, né, para o cliente entender como é o funcionamento, para saber quais são a questão de dimensões, cores, tá? Se você quiser pintar aqui, colocar uma cor diferente, você consegue. Então é bem visual. Isso é o que eu acho que diferencia assim, o 3D do 2D. E vimos também um ambiente de detalhamento 2D.
Então nós temos o detalhamento 2D das peças, onde eu pego cada peça separado e detalho tudo que tudo que quem for fabricar essa peça precisa de informação, eu coloco nesse detalhamento. Por exemplo, aqui eu estou dando sempre o exemplo desse projetinho que nós fizemos. O perfil U. Tá? Quais informações a pessoa que vai fazer essa peça aqui precisa ter? Ela precisa saber a medida das abas, medida entre abas, a espessura, o comprimento, o furo, o diâmetro do furo. Então, tudo que eu preciso passar para a pessoa que for fabricar essa peça, eu preciso colocar nessa folha de detalhamento. Porque ele vai fabricar a peça de acordo com essa folha. Tá? Não adianta eu pegar um desenho 3D, enviar lá para a empresa ou o setor que vai fazer a fabricação das peças e falar, eu preciso dessa peça aqui, mandar só o 3D. Eles não vão conseguir. Porque o que eles precisam é justamente isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o desenho que a gente mandou para ele, vai imprimir, e ele vai estar lá no chão de fábrica e vai olhar, então eu preciso fabricar essa peça que tem essas informações. Pode ser, tá? Às vezes você acaba esquecendo de colocar alguma dimensão e ele precisa te tirar essas dúvidas com você, tá? Mas assim, eu gosto de colocar no detalhamento 2D somente o que é o necessário. Nem menos, nem mais. Menos porque senão vai faltar informação para a pessoa que for fabricar, nem mais porque senão acaba poluindo o desenho. Informação demais também é ruim, às vezes você coloca informações que são repetidas ali, que acaba até confundindo a pessoa que for fabricar essa peça. Então põe aquilo que é necessário. Tá? E sempre seguindo, nós temos algumas normas de desenho que a gente segue em questão de padronização de linhas, vistas, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes, que não vem ao caso, tá? Eu gosto de colocar aquilo que é necessário no desenho, nada mais, nada menos. E temos também o detalhamento 2D das montagens. O que é diferente da o detalhamento 2D da montagem e da peça? Na montagem, nós não precisamos colocar as informações que nós já colocamos na peça. Só que senão fica informação repetida. O que a gente precisa pôr no detalhamento 2D da montagem é o que ele precisa saber para fazer a montagem. Nesse exemplo aqui, quais são as peças que ele vai utilizar, qual é o código, qual é a quantidade, qual é a posição de uma peça com a outra. Né? De repente, saber qual é o lado do pino. Né, se ele é virado para cá, se ele é virado para cá. Então as informações que são referentes à montagem devem estar nesse detalhamento. Ok? Pessoal, se vocês forem tendo dúvidas, pode ir mandando aí, tá? Eu tô olhando aqui em outro computador justamente para saber o que vocês estão falando, se tá tudo certo. Mas vamos dando sequência aqui. Outra coisa aqui que eu queria falar desse curso. Eu vejo muitas pessoas vendendo cursos aí de SolidWorks, cursinhos básicos, 50, 60 reais, 90. E o que eu tô passando nesse curso aqui é de graça, tá? Não tô te cobrando nada nesse curso, eu vou deixar ele liberado. Muita gente às vezes teve um problema com o software, não conseguiu fazer o download, ou de repente não conseguiu instalar no computador. Então aqui abaixo dessa live eu vou deixar o link do curso de SolidWorks para que você possa assistir aí, né? Não vou tirar ele do ar não, vai ficar aí liberado para vocês, tá? Vamos dar sequência aqui então. Aí nós entramos, né, depois desse curso de SolidWorks, nós entramos no conteúdo da semana do projetista mecânico. O que eu quis trazer nessa semana? Né? Hoje eu tenho uma empresa que faz projetos, que se chama NG Engenharia. Eu trabalhava naquela empresa que eu havia comentado com vocês, né, de implementos rodoviários. Quando eu saí dessa empresa, né, eu estou contando essa história para te contextualizar de como que eu cheguei nesse conteúdo. Quando eu saí dessa empresa, apareceram diversas oportunidades para mim de prestar serviços
continuar fazendo projetos que eu fazia dentro da empresa para as outras empresas que eu atendia, né? Então diversas oportunidades surgiram e eu precisava tomar uma decisão, né? Se eu arrumava um outro emprego, de repente em uma outra empresa, ou se eu abria a minha própria empresa de projetos. E cada um tem um perfil diferente. Tem pessoas que gostam de trabalhar registrado dentro de uma empresa e tem pessoas que gostam de se aventurar no mundo aí e abrir o seu próprio negócio, né? E foi o que eu fiz. Então eu abri a NG Engenharia, comecei a prestar serviços nessa área de projetos. E como eu prestava serviços para várias empresas ao mesmo tempo, tinha meses que eu atendia 3, 4 empresas. Sempre que eu estava fazendo um projeto dentro de uma empresa, o pessoal que estava ali no chão de fábrica via aquilo que eu estava fazendo e queria saber mais sobre esse meu trabalho, sobre essa minha profissão, né? Saber mais sobre projetos. E me pediam para ensinar eles a fazer projetos também. Foi aí que eu comecei eu ensinava uma pessoa, ensinava outra, 2 pessoas de uma empresa, 3 de outra. E assim, sempre na casa de alguém, cada um levava o seu computador. Foi assim, foi bem o início desse dessa minha entrada no mundo de cursos. E como começaram a aparecer, como essas pessoas que faziam curso comigo, elas conseguiam algo a mais na empresa que elas trabalhavam, né? Por exemplo, tinha alunos de uma empresa que não tinha o setor de engenharia, né? Depois que eles fizeram um curso comigo, eles começaram a desenvolver os projetos que eu fazia dentro daquela empresa. Então, como eu estava com uma demanda muito grande de serviços, eu comecei a passar os projetos para ele. O dono da empresa chegava para mim e falava: você pode fazer esse projeto? Eu falei: caramba, tô cheio de eu pensava, né? Falei: tô cheio de projeto para fazer, mas o fulano fez curso comigo, ele tem capacidade de fazer, e qualquer coisa eu ajudo ele também. Então, as pessoas que eu ensinava, elas conseguiam algo a mais dentro da empresa. E assim, aí como começou a aparecer muitas pessoas querendo aprender, eu falei: não, ir na casa de uma pessoa, ir em algum lugar se encontrar não dá certo. Eu preciso fazer algo online. Para eu fazer em casa, a pessoa que tá lá na casa dela faz faz no tempo livre dela. Foi aí que surgiu o meu primeiro curso online. Isso foi em 2017. E de lá pra cá, eu comecei a aprimorar o curso. Então, tudo que eu aprendia na minha empresa de projetos, tudo que servia pra mim, tudo que eu achava que era válido pra mim no desenvolvimento de projetos, eu passava no curso. Então, eu tava constantemente atualizando ele. E aí que surgiu a ideia da Semana do Projetista Mecânico, para poder disseminar esse mercado, poder aquecer esse mercado, poder trazer novos projetistas que estão querendo iniciar nessa área, porque nem todo mundo tinha condições de comprar o curso. Então eu criei esse evento que é totalmente gratuito, que é como se fosse um resumão do meu curso. Eu peguei as principais informações do curso, resumi elas e passei na semana. Tá? Então é daí que surgiu a Semana do Projetista Mecânico. O que a gente viu na primeira aula? Tá? Já entrando agora no conteúdo da Semana do Projetista Mecânico. Na primeira aula nós falamos assim, de uma forma geral, sobre a profissão de um projetista. Contei a minha história, falei como eu iniciei no mercado, de que forma que as outras pessoas me ajudaram para eu me tornar um projetista. E falamos também, como a gente falou da profissão, assim, quando a gente fala em projetista mecânico, o que faz um projetista mecânico? Vamos ver se vocês lembram da aula. Deixa aí nos comentários se vocês lembram o que faz um projetista mecânico. É assim, um projetista mecânico, ele nunca vai fazer um projeto só para ele. Tá? Nunca um projeto aqui vai ser para mim. Vou fazer esse projeto para mim.
Não, ele sempre vai fazer um projeto para alguém. Ou para desenvolver um produto que atenda a necessidade de alguém, ou para desenvolver uma máquina, um equipamento que solucione algum problema. Então a gente tem de um lado os clientes, que podem ser pessoas normais, né? Pessoas que não têm empresa, e a gente encontra uma necessidade que eles precisam resolver, e a gente encontra um problema, desenvolve um projeto que atenda a essa dor desse cliente, que atenda essa necessidade. E esse projeto ele precisa ter condições de ser fabricado, tá? Então temos o cliente, pessoa normal, ou temos também empresas. Também temos cliente, podemos desenvolver projetos para empresas. Seja uma máquina que uma empresa quer implantar na sua linha de produção, seja um dispositivo de montagem, seja um carrinho de transporte, seja uma bancada, qualquer coisa. Mas isso parte de uma necessidade. E qual é essa necessidade? É maior produção, maior qualidade. Sempre o projeto ele vai estar atrelado a algum ganho, a algum benefício. Então, a gente não está desenvolvendo projeto para a gente já desenvolve um projeto para atender uma necessidade. E o Antônio falou, um projetista desenvolve projetos de acordo com a necessidade do cliente. Exatamente. Ou até eu diria que às vezes nem o cliente não sabe o que ele precisa. De repente você tem uma ideia de um produto que você quer, que você acredita, você desenvolve um produto e cria a necessidade no cliente. Digamos assim, é o que a Apple faz. Né? A gente nunca sabe o que vai vir nos próximos iPhone. Mas eles desenvolvem um produto que desperta o interesse, eles criam a necessidade. Tá? Então também você pode tanto atender a necessidade do cliente, ou você pode encontrar uma necessidade e criar algo para aquilo, tá? Sem depender de alguém vir te procurar para desenvolver um projeto. O Eliosvaldo de Paraupebas, no Pará. Seja bem-vindo. Desculpa aí se eu não estou pronunciando os nomes corretamente, porque é meio difícil. Então vamos lá. Essa foi a primeira aula, tá? Na segunda aula nós falamos sobre o projeto. O que consiste, né, o conteúdo dessa aula do projeto? Consiste justamente em pegar essa necessidade e desenvolver um projeto que atenda essa necessidade. Então aí entram algumas ferramentas que ele vai ter que saber utilizar um software de desenho 3D, seja o SolidWorks, SolidEdge, CATIA, Inventor, seja no papel, fazendo projeto à mão. Não, eu coloquei software ali, mas pode ser à mão também, tá? Mas hoje em dia é bem difícil fazer um desenho à mão. Como que eu faço os meus projetos hoje? Se é algo mais complexo, uma máquina, um equipamento, um produto, eu uso o SolidWorks, tá? Eu uso um software de CAD. Se é algo mais simples, de repente uma mesa, uma bancada, não sei, qualquer coisa mais simples, às vezes eu nem tenho um computador na hora. Eu vou lá, faço um rabisco à mão e é assim que vai mesmo, tá? Mas algo mais complexo que eu preciso visualizar o funcionamento, eu preciso fazer os cálculos, eu preciso gerar uma lista de materiais, aí eu uso um software de desenho 3D. Então, esse conteúdo do projeto é justamente isso, é saber utilizar um software para desenvolver o projeto. E quando você desenvolve um projeto, quando você está vendo ele aqui no computador, você consegue visualizar o seu funcionamento. De repente o cliente tem uma necessidade, você consegue, pelo projeto, saber se essa necessidade será atendida. Por isso que é legal fazer o projeto em 3D. Você consegue manipular ali, você consegue movimentar as peças, diferente do 2D. E nesse quesito de projeto também entram
entra a pesquisa de mercado, saber quais são os melhores materiais para você utilizar, saber quem são seus concorrentes, saber se realmente o que você está projetando tem demanda, se não tem alguém de repente trazendo algum produto da China que é mais barato. Então envolve também fazer essa pesquisa de mercado. E uma dica que eu uso para mim, sempre que eu vou desenvolver um novo produto, um novo projeto, eu pesquiso quem são os fabricantes, os maiores, que fabricam a mesma coisa que daquele projeto que eu estou desenvolvendo. Quem são os melhores? E com isso eu consigo não ir lá e copiar, tá? Eu não gosto de ir lá e copiar exatamente igual, mas de repente você vê alguma coisa nesse produto que ele é o top do mercado que você consegue colocar no seu, tá? De repente um sistema ali que ele utiliza. Então, você conhecendo o mercado, sabendo quem são seus concorrentes, isso te ajuda muito na hora de desenvolver o projeto. E aí também entram as normas, tá? Existem projetos que dependem de normas de segurança, normas de qualidade. Porque o que acontecia antigamente, na época da Revolução Industrial? Eram desenvolvidos diversas máquinas que não proporcionavam a segurança ideal para o operador. Então, muitas pessoas se machucavam, muitas até perdiam a vida nos seus trabalhos. Foi aí que surgiram as normas justamente para aumentar a segurança do operador. Então, se você vai desenvolver um produto, um projeto dentro de um segmento, procura saber também se existem normas que regem esse segmento. Por exemplo, estruturas metálicas. Existem diversas normas que você precisa entender e saber o que eles pedem, né? Porque a norma ela surgiu justamente com os cálculos que foram feitos para que, não que seja padronizado e todos sejam iguais, mas que o alicerce ali desse conceito seja o mais, digamos assim, que proporcione a maior segurança para o operador. Por isso que é importante você verificar essas normas. E assim, o produto, para que ele sobreviva no mercado, a gente nunca quer desenvolver um produto, um projeto para que fique na gaveta. Ele precisa ter qualidade, resistência e baixo custo. Se você conseguir contemplar essas três características no seu projeto, você pode ter certeza, e tendo demanda no mercado, você pode ter certeza que você vai ter um produto de sucesso aí no mercado. Então, procura sempre trazer qualidade, resistência e baixo custo. Tá? Não adianta a gente fazer um projetinho que resolve um problema, mas ele vai ser inviável para ser fabricado, vai ter que desenvolver ferramentas e tem que fazer todo esse estudo, tá? Para a gente reduzir ao máximo o custo. Tá? E quando a gente fala em reduzir custo, é simplificar o projeto. Não é porque que de repente você não simplifica um sistema para ele ser mais fácil de montar, para as peças serem mais fáceis de serem fabricadas, ou de repente o material que você está usando às vezes é muito difícil de encontrar no mercado, é muito caro. Então, tudo isso influencia no custo do seu produto. Os processos de fabricação também, quanto mais rápido você fabrica alguma coisa, mais barato ele fica. Porque assim, o custo de um produto ele está muito atrelado ao tempo que leva para ser fabricado. Né? Nós temos dois pesos aqui na balança do custo. Matéria-prima e mão de obra. Matéria-prima, que é o custo das peças, dos materiais, daquilo que você está utilizando no seu projeto. E o tempo que leva para ser fabricada, a mão de obra. Então, tudo isso faz com que você precise pensar de uma forma que o seu projeto seja otimizado. Resistente também, para não ter perigo de quebrar, porque além de algo que quebra ali, você está testando, imagina, você pode até acontecer o pior aí. Então ele tem que ter resistência. E qualidade, quando eu falo em qualidade, eu pelo menos nos meus produtos, eu gosto de usar materiais que são bem estéticos, assim. Por exemplo, o ACM, eu gosto de usar bastante, plásticos, polímeros. Tudo isso para tentar deixar ele o mais bonito possível, para não ser simplesmente só uma carcaça de ferro ali, esquisito, né? Ele tem que ser bonito também.
Vim só agradecer pela oportunidade, não pude assistir às aulas anteriores por falta de tempo, mas vi que suas aulas são bastante proveitosas e agrega bastante. Para quem irá continuar, aproveite bastante, pois não se encontra essas aulas gratuitas. Parabéns, Carlos. Meu nome é Guilherme. Mas, pô, obrigado pela mensagem. Questão de tempo é assim, o conteúdo que eu tô trazendo não é para você ficar ali 3 horas por dia, 4 horas. Você consegue fazer, né? Desde quando eu liberei as aulas até hoje, que é o encerramento, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia. De repente você tá ali tomando um café e fala, vou assistir um pouquinho da aula. É o suficiente já para você colocar algo, um conhecimento na sua cabeça. Mas obrigado pela mensagem, viu? Eli Osvaldo. Antônio Silveira. Estou no 7º período de engenharia mecânica. E todo período temos que desenvolver um projeto novo. O último desenvolvemos um braço mecânico. Pô, bacana. Esse projeto que você fez, foi feito a fabricação dele também? Seria interessante, né? De repente, não ficar só no computador, né? E assim, na época que eu fazia faculdade também, tinha bastante coisa que a gente fazia na teoria, né? Mas a forma que a gente realmente aprende mesmo é trazer pra prática. De repente você faz um projeto ali, igual você falou, em cada período tem um projeto. Propõe, né, pro seu professor, falar, a gente pode fazer a fabricação disso aqui, mesmo que seja algo mais simples, que aí você começa a ver com outros olhos. Por isso me interessei no método 4P, para me ajudar durante a graduação e depois de formado. Parabéns, você é bem didático. Pô, obrigado. Obrigado, Antônio. Espero que seja de bom proveito para você, tá? E conte comigo pro o que eu puder te ajudar, o que estiver ao meu alcance. Então aqui, dentro dessa aula do projeto, eu quis trazer algo que estava acontecendo na minha empresa. Qual que era a dificuldade que eu tinha, qual que era a minha necessidade. Como eu atendo vários clientes, de repente eu atendo um cliente em uma fábrica, vou para outra cidade, atendo outro cliente. E muitos desses clientes, eles não têm uma estrutura para fazer a fabricação daquilo que eu estou projetando para ele. Então, qual que é o diferencial que eu proporciono para eles? O que eu ofereço a mais além do projeto? Eu ofereço a fabricação daquilo que eu estou projetando. Porque se eu estou projetando, eu já sei como vai ser fabricado, né? Justamente porque eu tenho todo esse conhecimento de como fazer, né? Então eu dou esse opcional para ele, ó. Você pode tanto pegar esse projeto e realizar a fabricação dentro da sua própria empresa. De repente ele tem lá um setor de montagem que pode fazer a fabricação. E se ele não tiver, eu levo as máquinas até ele, uma máquina de solda e um policorte, para eu realizar a fabricação. Só que essas máquinas, elas são pesadas. E como que eu fazia antigamente? Eu passava uma semana desenvolvendo um produto para um cliente, na outra semana eu precisava vir outro. Então eu tinha que ligar para o frete, chamar eles, falar, preciso transportar 2 máquinas aqui até tal lugar, quanto você cobra, vem aqui pegar para mim. E eu tinha que pagar, né? E quando eu pago, eu tinha que passar esse preço, esse custo, né? Eu precisava embutir ele nos projetos. E é algo custoso, como eu tinha que fazer praticamente toda semana essa mudança, eu falei, não, preciso desenvolver um produto que resolva esse problema, que resolva essa minha necessidade, que me ajude. Porque quando eu contrato um frete, eu preciso ali de no mínimo 3 pessoas para erguer as máquinas dentro da carretinha, do caminhão, do que for. Eu preciso pagar o frete, então é algo custoso, né? E aí eu desenvolvi esse produto. Falei, não, então eu vou aproveitar esse produto que eu estou desenvolvendo na minha empresa e vou passar no conteúdo da semana do Projetista Mecânico, que é uma carretinha padrão, engata no carro e vai onde você quiser. Mas o diferencial é o guindaste de coluna, que daí eu consigo, como ele é elétrico, né? Posiciono as máquinas aqui do lado, ergo elas e ponho para dentro. Mais pra frente, daqui a pouco eu vou mostrar bem para vocês esse projeto aqui.
Ó, o João Matheus, boa noite, Guilherme. Como fui seu primeiro aluno, posso falar que você me ajudou muito a desenvolver o que sei hoje. Dou muito valor às suas aulas até hoje. Sucesso, amigo. Realmente, o João foi meu primeiro aluno. E aí, João? Tudo certo? O João foi meu primeiro aluno. Ele é filho de um... eu fazia estágio em uma empresa. Ele era filho do meu gerente, do meu chefe, né? E como eu tinha já esse conhecimento do software, e o pai dele pediu pra ensinar pro filho dele, né? Que é o João. Então eu falei, vamos... Né? Eu nem sabia como ensinar, né? Então acho que foi 2016, 2017. Mas isso aí, João. Bem-vindo à live aí. Muito obrigado pela mensagem. Então, dando continuidade aqui, o que nós vimos na aula 3? Na aula 3 nós falamos sobre gerenciamento de projetos. Quando eu falo em gerenciamento de projetos, eu quero dizer de que forma que você vai estruturar ele para que ele possa ser fabricado da melhor maneira possível. Porque quando você imagina uma empresa grande, né, pelo menos a empresa que eu trabalhava tinham ali 1.300 funcionários. Tinha mais de 10 setores. Cada setor era responsável por alguma operação ou da fabricação, ou da venda, ou da parte administrativa. Quando você pega o seu produto geral, né, a montagem geral, e começa a separar ele em partes, você tem diversas vantagens de fazer isso. A primeira, padronização. Quando você tem alguém que fabrica a mesma coisa todo dia, ele sabe exatamente qual peça usa, qual é a posição das peças, qual é o cordão de solda que ele deve fazer ali naquela montagem. Então, como ele faz todo dia, ele fica bom naquilo. Então, ele padroniza, sai com todas com o mesmo padrão. Além de ser padronizado, ele sai com a mesma qualidade. Ele fica muito bom em fazer aquilo. E também entra a produtividade. Isso é o que mais reduz o custo do produto. Porque quando você fabrica somente uma coisa, você fica bom naquilo, né? Todo dia fabricando a mesma coisa, você já decora. Sabe exatamente onde estão as peças, onde estão as ferramentas. Então você não perde tempo com isso. E também é possível desenvolver dispositivos de montagem, gabaritos que facilitam, né, para que você não tenha que ficar medindo ali a posição de uma peça com a outra, onde você só encaixa tudo, solda, tá pronto. Encaixou as peças, soldou, tá pronto. E vira uma linha de produção. Aí o que eu costumo fazer? Eu pego a montagem geral, eu pego aquilo que eu preciso fabricar e começo a pensar, o que eu posso pré-montar? Eu posso, de repente, na carretinha, eu posso pré-montar o chassi, eu posso pré-montar o guindaste, entendeu? Então, esse raciocínio de saber o que pode ser pré-montado, ele te ajuda muito, ele te traz esses benefícios. Só que não é tudo que pode ser pré-montado. De repente, vou dar um exemplo aqui, que eu vi até esses dias acontecendo uma construção aqui do lado. É uma estrutura metálica, onde tem as colunas e a parte de cima ali, as vigas, né? As treliças ali. E tem as flanges. O que acontece? As flanges não podem ser pré-montadas antes, soldadas antes, porque vai depender da hora que você for erguer ali. Pode ser que uma fique mais baixo, mais alto. Então, essas peças que precisam ser montadas durante a montagem final, é que você precisa ter esse conhecimento. O que pode ser montado antes e o que não pode, tá? Existem coisas que tem que montar na hora mesmo e não tem como fugir disso. Eu até deixei uma frase aqui: nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Então, tudo aquilo que você faz todo dia, né, fazendo ali repetidamente, vira um hábito na sua vida. E aí você fica muito bom nisso. Dando sequência aqui, a aula 4, nós entramos nos processos de fabricação. É importante, né? Por que é importante nós que estamos aqui fazendo projetos conhecer os processos de fabricação? Muitas coisas que nós fazemos no projeto, fazemos no computador, chega na hora da prática ele fica diferente.
E por que isso? Porque de repente você projetou uma peça que vai passar ali por um processo e tem de repente uma variação na máquina, uma variação no próprio clima. Então, nós precisamos conhecer esses processos de fabricação justamente para saber quais são as variáveis que aquele processo tem na hora de fabricar aquela determinada peça, aquela determinada montagem. Porque aí a gente já prevê isso no projeto. A gente já passa a projetar de uma forma pensando nas variações que esses processos têm. E aí evita muitos erros. Eu até dei uma aula, dei um exemplo na aula nessa aula 4, que imagina que você projeta um perfil, chega lá na hora de dobrar, de repente a dobradeira, a hora que vai bater para fazer a dobra aqui, ele pega nessa aba aqui. Pô, aí a peça já tá pronta, aí o que faz com essa peça agora? Vai perder. Aí o cara tem que parar o que ele tá fazendo, tem que ir lá no seu setor, tem que falar, ó, essa peça aqui a gente não consegue dobrar por causa disso, por causa daquilo. Então, é um tempo que se perde. E tempo é dinheiro, tempo é custo. Fora que, de repente, se você fabrica ali um lote ali de 1000 peças, imagina, corta lá 1000 peças no plasma, vai dobrar a primeira, já dá errado. E aí, o que faz com o resto? Então, você conhecer os processos de fabricação minimiza os erros na hora que a peça ou a montagem realmente for fabricada. Então, eu vou até passar aqui alguns videozinhos sobre alguns processos. Eles foram dados na aula, mas é uma coisinha rápida aqui para vocês, tá? Então nós temos o processo de... Nesse caso aqui é um plasma, tá? Que ele faz o corte da chapa, né? O planificado da chapa. Por isso que isso aqui... Por isso que no detalhamento 2D... Nós colocamos aqui a vista planificada. Porque esse arquivo aqui, o arquivo que a gente vai gerar no computador, a gente vai salvar ele em DWG, tá? Extensão DWG. O operador aqui da máquina, do plasma ou do laser, ele converte esse arquivo em linhas de programação. Daí vai cortar exatamente com o que está planificado ali. Tá? Você pode ver que aqui ele fez tá fazendo aqui o corte das peças, de acordo com aquilo que é o planificado que a gente passou para ele. Tá? Então, normalmente o plasma ele é usado para chapas de aço e temos o laser também, que aí corta outros materiais, acrílico, MDF, entre outros, tá? Normalmente o laser também tem uma precisão maior, tem uma qualidade maior. Aí você precisa ver se por exemplo, essa peça aqui é uma dessas que vocês viram no vídeo, e ela foi feita no plasma, né? Você pode ver que o furo ele não fica exatamente redondinho, certinho. Ele fica uma pequena imperfeição aqui. Eu sabendo que o plasma teria essa imperfeição, já deixei aqui o diâmetro do furo maior para não ter o problema do pino não entrar, tá? Porque se o pino não entra aqui, pensando assim já num contexto de um produto, e a peça que você projetou não encaixa uma na outra, vai ter um retrabalho. E esse retrabalho justamente gera custo para a empresa como um todo, tá? Então, processo de plasma, aqui o processo de dobra. Muitas peças passam pelos dois processos. O processo de corte a plasma, né, que é o planificado. Depois vai para o processo de dobra, que no caso desses perfis aqui é feita a dobra neles. Então ali, você pode ver que o operador está com um desenho na mão ali. E essa aqui é a dobradeira. Então é um processo muito importante que a gente precisa conhecer qual é o raio de dobra que a dobradeira suporta, qual é o fator K, né, para poder projetar já a peça considerando essas limitações. E aí é feita a dobra da peça. Tá, isso aqui é um exemplo real que eu fui lá na fábrica que fabrica as peças para mim para poder fazer esses vídeos para vocês. Ó que legal. Aqui que eu tô falando, esse processo aqui que
né, que quando você conhece as limitações, ó, você já projeta ele de acordo com... Né, porque imagina, se eu tivesse feito essa aba aqui muito grande. Ó, você tá vendo que ele quase pegou... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Ó, ele quase encostou aqui. Então quer dizer que essa relação da aba com entre abas, se a aba fosse um pouquinho maior, ele já ia pegar aqui. Aí não daria para fazer a dobra no esquadro, com 90 graus. Então é isso que eu falo para vocês. Conheça os processos de fabricação, sai do seu computador, vai no chão de fábrica e você precisa conhecer. Conhece a fábrica que você tem, quais são as máquinas que você tem disponível para o seu projeto sair mais otimizado. Temos aqui o processo de solda. Solda é o que? É a união de duas peças. Esse aqui foi até engraçado para fazer esse vídeo que eu tive que tava filmando do celular, né? Eu tive que colocar um próprio visorzinho da máscara de solda na frente do celular e eu fiquei com medo de queimar. Mas deu tudo certo, ó, até mostra aqui na... Que é o mesmo visor que usa na Né? máquina, né? E assim, o que é interessante aqui, ó, a solda, ela puxa. O calor, ela puxa a peça. Você pode ver que um lado da peça ele levantou totalmente, né? Antes, quando ele estava só ponteado, estavam os dois lados encostados. Então, o soldador, né, o projetista também, ele precisa ter esse conhecimento para saber que toda solda ela vai ter como tem as partículas, né, o aço ele é composto de carbono e ferro e uns outros componentes. Quando ele esquenta com o processo de solda, essas partículas elas ficam agitadas e dilatam, tá? Então por isso que ele dá essa deformação na chapa. Então a gente já precisa prever no nosso projeto a questão da solda, tá? Para a gente não afetar a estrutura do nosso produto. Ok? Temos também o processo de policorte, né? O que é o policorte? Opa. É para fazer o corte de barras e perfis. Normalmente essas barras e perfis elas vêm no tamanho de 6 metros. E é para cortar no tamanho que você precisa. Normalmente são itens estruturais, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum vídeo, um processo. Não, é isso mesmo. E essa aqui, ó. Tá, agora eu vou entrar numa outra parte aqui. Que é a questão do protótipo. A construção e validação do protótipo. Sempre que a gente desenvolve um produto novo, a gente precisa testar ele para ele saber se ele vai atender tudo aquilo que a gente conversou antes, que é atender as necessidades do cliente, se ele vai ter qualidade, resistência e principalmente se ele vai funcionar. Ele tem que funcionar, né? A gente projetou aquilo para que ele funcione, tá? Já aconteceu alguns casos comigo de eu fazer um projeto, de ser feita a fabricação desse produto e chega na hora não funciona. Mas acontece. E aí que entra esse conceito de protótipo. Quando você faz algo novo, não sai fazendo aí 100 produtos, 1000 produtos de uma vez só. Faz um. Até para você validar ele, testar para ver se realmente aquilo que você projetou, se o projeto atendeu às expectativas. Então aqui eu estou fazendo os testes, ó. Justamente para saber se isso vai me atender. Ó, aqui o policorte, ele pesa mais ou menos 100 quilos. Guindaste erguendo ele, né? Eu tava meio assim ainda para fazer esse teste, né? Porque eu não sabia se ia aguentar ou não. Mas deu tudo certo. Aí gira para dentro, né? Essa máquina aqui precisa de no mínimo 3 pessoas, tá? Quando eu fazia aquele transporte por frete que eu falei para vocês, né? Ó, você vê, funcionou, né? Então, o protótipo, a primeira validação dele já foi feita aqui, ó, funcionou. Agora é questão de saber se a longo prazo, né, ele não vai ter uma quebra ali de repente por fadiga ou por algum outro motivo. Tá. Voltando aqui.
Então, conceito de protótipo é esse. Depois que você validou o protótipo, deixou ele rodando aí. Não é validar assim na primeira vez só. Ah, testou, deu certo. Não. Você precisa deixar ele rodando. 1 mês, 2 meses, 3 meses. E funcionando, né? Erguendo várias vezes ali a máquina, baixando, fazendo transporte. Deu tudo certo. Não quebrou nada, não trincou nada. Aí põe em linha que é a forma mais segura de você validar um produto. Depois, a última aula, nós falamos sobre as pessoas. O que é importante você conhecer as pessoas. Quando eu falo em pessoas, são aquelas que estão ligadas diretamente com o seu projeto. São quem? O cliente. O cliente, às vezes, ele tem uma necessidade, mas ele não sabe como passar essa informação. Então, você, como projetista, você precisa ir conversar com o cliente, tendo um olhar assim, se colocando no lugar dele, tá? Para você entender o que ele realmente precisa, né? Até o que é interessante, que eu fazia bastante lá nessa empresa que eu trabalhava. Às vezes aparecia um projeto para fazer, eu via lá quem era o cliente, ligava para ele, falava: ó, fulano, apareceu um projeto para fazer aqui, me chamo Guilherme, eu trabalho na empresa tal. Posso ir até a sua fábrica para ver o que você realmente precisa, para ver a sua operação no dia a dia, na prática? Porque assim eu consigo desenvolver um projeto muito mais assertivo. E assim, são poucos os que fazem isso, de ligar para o cliente, ir lá ver o que ele precisa. E isso até fideliza o cliente, porque ele vai ver: nossa, o projetista da empresa tal, ele me ligou, ele veio até aqui, de repente era outra cidade, outro estado, para realmente saber o que eu preciso. Então é um diferencial, né? Um serviço é uma qualidade no serviço que você pode oferecer. Tudo isso traz visibilidade para a sua pessoa como profissional. Então, manter essa relação com o cliente, manter uma relação com outros projetistas, não só da empresa que você trabalha, mas nas comunidades, nos grupos. O nosso próprio treinamento nós temos um grupo muito forte ali de novos projetistas que estão projetando todos os dias, né? Então eles têm ideias, têm soluções, têm erros, tá? Que tudo isso pode te ajudar na hora que você desenvolver o seu projeto. Por isso que é muito importante você manter um relacionamento com outros projetistas. Eu tenho amigos aí, projetistas, que eu converso direto. De repente aparece algo novo para mim. Eu pergunto para ele: ó, você já fez tal coisa? Já fez tal projeto? Como é que funciona tal? Se tem alguma coisa aí, algum material, alguma norma? E assim, ele vai te passar, se ele já tiver feito, né? Ele te passa o que deu certo, o que deu errado. Isso aumenta muito as chances de você fazer um projeto mais assertivo. Outras pessoas que você precisa manter um relacionamento. Quem irá fabricar, né? O operador da máquina, o ajudante geral, é o soldador, é o operador da guilhotina, da máquina de corte a plasma, laser, o operador da dobradeira. Porque eles, como eles estão ali no dia a dia, fazendo todo dia aquilo que você está projetando, eles sabem muito mais sobre os processos de fabricação do que a gente. Então, você manter uma amizade com essas pessoas, eu gosto até de chamar elas pelo nome. Chegou: José, prazer, meu nome é Guilherme e tal, quero te conhecer melhor, manter um relacionamento com você, porque você fabrica aquilo que eu projeto, e eu quero desenvolver um projeto cada vez melhor. Então, você criar esses laços com essas pessoas faz com que... Eu já tive casos, né, na empresa que eu trabalhava, que eu fazia projetos, de um operador de uma dobradeira chegar para mim e falar: ó, Guilherme, se você fizer essa peça aqui dessa forma tal, a gente consegue fazer mais rápido, que daí não precisa trocar a ferramenta. Pô, isso é uma coisa maravilhosa, né? A pessoa vir até você te ajudar e que você possa aplicar esse conhecimento dela no seu projeto. E a última pessoa que você precisa conhecer é você mesmo. Você precisa saber se você realmente quer trabalhar com projetos. Eu, desde quando, né, no começo dessa live, eu falei que eu vi lá o desenho, né, no impresso, e o produto sendo montado exatamente igual. Ali, eu já sabia que eu queria trabalhar com projetos. Tudo que eu fazia a partir daquele dia, eu pensava de que forma que eles fazem isso, de que forma que eles fazem esse projeto, como que é feito dessa forma. Então,
ali eu me descobri, eu falei, não, é uma questão de tempo até eu me tornar um projetista. Não sabia o que fazia, o que ganhava, quanto ganhava. Não tinha tanto conteúdo assim na internet, que era 2015, mais ou menos. Não tinha quase nada de conteúdo na internet, né? Sobre projetos. Então, você precisa se conhecer se você realmente gosta de trabalhar com esse... desenvolver novos produtos, de projetar. Você tem que saber se você gosta disso. Se você gosta, vai fundo que é uma profissão maravilhosa. E eu tenho muita satisfação, muita alegria em saber que algo que eu projetei teve um impacto positivo na vida de alguém. E aí você precisa saber o seu perfil. Você é aquela pessoa que vai gostar de fazer projetos dentro de uma empresa, né, trabalhando como funcionário, ou fazendo projetos fora da empresa, né, abrindo a sua própria empresa de projetos. Você precisa se conhecer. Qual que é o... Eu passei pelas duas, né? Eu passei pelas duas fases, tanto de trabalhar como projetista em uma empresa, que me trouxe muito conhecimento, tá? Muita coisa que eu aprendi nessa época eu uso até hoje. E agora eu tenho a minha própria empresa de projetos, que também me traz muita alegria, né? Então, é assim, eu falo que você quer abrir uma empresa de projetos, você tem que ter trabalhado como projetista dentro de uma empresa. Para entender o mercado, entender a profissão, né? Para você já começar a abrir os seus horizontes, assim, nesse mundo de projetos, que como é algo muito grande, é um mercado gigantesco, se você falar, não, eu fiz engenharia mecânica, eu fiz um curso técnico, eu vou abrir a minha própria empresa. Mas se você não tem esse conhecimento da profissão em si, eu acho que fica muito mais difícil. Então, quando você trabalha registrado como, nem que seja de desenhista, eu comecei como ajudante geral no chão de fábrica, depois virei soldador, montador, até entrar na área de projetos. Então, eu acho que essa fase que eu passei de trabalhar registrado dentro de uma empresa foi importante para mim, porque me trouxe todo esse conhecimento que eu uso até hoje, né? Tem coisa que eu aprendi na empresa que eu trabalhava que eu uso até hoje. Né? Pessoas, muitos contatos eu fiz naquela época, eu converso até hoje também. Então, assim, você pode até começar a querer abrir a sua própria empresa de projetos, mas entra dentro de uma empresa, entende o que um projetista faz, trabalha como projetista, se especializa nessa área que você quer atuar a longo prazo, e aí pede as contas e manda bala, abre o seu próprio negócio, tá? Vai fundo. Tá, então esse foi o conteúdo da semana do Projetista Mecânico. Deu quase uma hora aqui eu falando sobre isso. Vocês têm alguma dúvida sobre esse conteúdo? Tem algo que vocês queiram falar comigo? Vamos conversar aí, manda aí no chat. Vocês têm vontade de trabalhar como projetista? Se você tem vontade, escreve no chat aí, eu tenho. Então vamos dar continuidade aqui. Vamos entrar agora Vamos falar sobre o método 4P. Ó, o João falou, eu tenho. O João já é projetista já, cara. Já tem o próprio negócio de projetos, né? Vamos falar sobre o método 4P, então. O que é esse método? Em toda a minha vida profissional, eu vi que existem algumas habilidades que todos os projetistas devem ter, e todos que eu conhecia tinham essas habilidades para
E são essas habilidades que fizeram com que eles se tornassem projetistas, com que eu me tornasse um projetista. E o que eu passo no método 4P, o que é o 4P? São 4 pilares. Tá? 4 pilares para se tornar um projetista mecânico. Pessoas, projeto, processos e produto. Esses 4 pilares eu abordo no treinamento método 4P. Então, tudo isso que eu vivenciei na minha vida profissional, tudo que eu aprendi com outros projetistas, com outras pessoas, eu fiz uma compilação de todo esse conhecimento, criei o treinamento, diversas pessoas já se tornaram projetistas fazendo esse treinamento. Você pode ver, o João mesmo que está aqui na live, ele é um deles. Ele tem um negócio de projeto dele, onde ele desenvolve projetos para outras pessoas, né? Então, várias pessoas que fizeram esse método, elas conseguiram ou entrar na área de projetos da empresa que ele trabalha, ou abrir a sua própria empresa de projetos. Quer dizer que você vai conseguir? Não. Vai depender daí do seu esforço, da sua dedicação. Mas a base, né, o alicerce é esse método. E é o que eu passo nesse treinamento. Então, algumas dúvidas frequentes, né, que às vezes as pessoas têm. Quanto tempo terei acesso ao treinamento? Acesso vitalício, né? Se daqui 50 anos você quiser assistir uma aula novamente, você vai ter acesso para você assistir. Então, qual que é a grande vantagem de você ter um acesso vitalício? Que tudo que eu tenho de novidades, eu aprendo aqui na minha empresa, de repente surge algo novo, ou um comando novo no software, uma tecnologia nova, um material novo. Eu vejo que é bom para mim, eu vou lá, gravo uma aula e atualizo o treinamento. Então, todas as atualizações do treinamento você vai ter acesso, porque o seu acesso é vitalício, tá? Outra dúvida, teremos certificado ao finalizar o curso? Qual que é a grande vantagem do certificado? Se você quer arrumar um emprego, né, você tem lá o certificado comprovando que você fez aquele treinamento. Ou se você faz faculdade, curso técnico e quer contar como horas extras curriculares. Então vai ter um certificado de 50 horas. Depois que você finalizar o treinamento, me entregar todos os exercícios. O Antônio Silveira falando que tem vontade. Do Vale Garage. É isso? Garage? Do Vale Garage. Pô, bacana. O João, já trabalho, porém não vivo dos projetos. Opa. Isso aí. Você vive do que então? Como receberei o acesso após realizar a inscrição? Assim que for confirmado o seu pagamento, a plataforma Hotmart já te envia o e-mail para que você possa acessar o treinamento. Então, assim, é tudo feito pela plataforma. Aprovou o pagamento, ele vai automático para você. Você recebe no seu e-mail o link. Se você pagar no cartão de crédito, você já começa no momento do pagamento. Tá? Boleto que leva aí até 72 horas úteis para compensar o pagamento. Tá? Então, é dessa forma que você recebe o acesso. Como que vai funcionar o suporte? Vocês viram que nós tivemos o grupo, né, diversos grupos da semana do Projetista Mecânico. Ali eu tava tirando dúvidas, tava conversando com a galera. E o treinamento é feito dessa mesma forma. Nós temos o nosso grupo, a nossa comunidade, onde eu e minha equipe, nós estamos ali prontos para receber a sua dúvida e formatar uma melhor resposta possível. De repente você tem uma dúvida em um comando, eu abro aqui o SolidWorks, tiro prints da tela, vou lá, mando para você. Tem casos até da pessoa, de eu entrar no computador da pessoa, fazer como se fosse uma videoconferência online com o aluno, para mostrar um determinado recurso, uma determinada informação. Tá? Então é assim que é tudo feito pelo grupo. Teremos atualizações nas aulas? Sim, né? Como eu te falei aqui, por causa do acesso vitalício, né? Sempre que tiver algo novo e eu colocar, você vai estar por dentro. Como poder... pergunta mais importante. Como eu sei se o treinamento serve para mim? Não sei. O que eu posso fazer para te ajudar, né,
nessa dúvida. Eu te dou 30 dias de garantia incondicional. Hoje em dia, tudo que é compra pela internet tem no mínimo 7 dias, né, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Eu te ofereço 30 dias, né, um mês de garantia para você comprar, entrar ao curso, ver as aulas, ver a minha metodologia, saber se aquilo realmente é para você. Se dentro de 30 dias você vê que você não gostou da forma que eu ensino ou do conteúdo, você me pede um reembolso e a plataforma faz automático para você. É só pedir um reembolso que faz automático, tá? Mas por que eu ofereço 30 dias e não 7? Porque eu sei que o meu conteúdo, que o meu treinamento, ele realmente é transformacional. Então eu tenho tanta certeza disso que hoje eu tô com 600 e quase 700 alunos. Eu acho que se foram 5 que pediram reembolso, é muito, tá? E acho que não teve nenhum que foi com questão assim de que não gostou do treinamento. Ou foi que comprou e não devia, ou aconteceu alguma outra coisa, tá? Mas é 30 dias, se você entrar e não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Samuel Matos, não sou projetista, mas já trabalho com isso, inclusive já projetei algumas máquinas, mas é tudo na cabeça. Eu gostaria de fazer um curso técnico. Pô, bacana. Tá no lugar certo, Samuel. Seja bem-vindo à nossa live aí de encerramento da semana do Projetista Mecânico. E esse conteúdo aqui vai ser muito bom para você, tá? O João, digo, não vivo apenas dos projetos, mas eles ajudam muito. Isso aí. Tá. Então, agora são 8h07 da noite. Nós abrimos as inscrições na quinta-feira passada, foi quando abriram as inscrições. E elas encerram hoje às 9 horas. Então tem menos de 1 hora para poder para encerrar essa turma. Eu abro poucas turmas por ano. E por que eu não deixo aberto ali para entrar quando quiser? Justamente porque eu tenho que desprender um tempo para poder ajudar os alunos, para poder dar esse suporte. Eu tenho uma equipe também que faz esse suporte. Então eu não posso receber uma quantidade muito grande de alunos, porque senão vira bagunça. Eu não consigo atender as dúvidas que eles terão da forma que eu atendo hoje, que é algo personalizado. Eu pego na sua mão e te ajudo em tudo que você precisar. Por isso que tem só essa janela de oportunidade, de terça até hoje às 9 horas. Não é algo assim que é para te obrigar a comprar até as 9, não. É justamente por causa disso. É porque como eu preciso dar atenção para o aluno, imagina, se eu recebo ali 300 alunos, né, nessa turma, como que eu vou atender todo mundo? Por isso que eu limito bastante esse período para realmente entrar só aqueles que estão comprometidos, para aqueles que estão dispostos a realmente ter um crescimento profissional na sua carreira e aqueles que querem trabalhar com projetos. Thaís Souza, sou do Rio, porque o Solid em nuvem fica toda hora pedindo para poder fazer outro pedido para usar. É assim, o SolidWorks na nuvem, aquele que você faz o cadastro que não precisa instalar no seu computador, ele tem somente algumas horas de liberação. Se eu não me engano, são 2 horas que você usa, depois você estende esse tempo por mais 2 horas. Esse período de 4 horas é justamente para você fazer o teste e saber se aquilo é para você, se vai te atender, né? Então são 4 horas que é para você ver o programa, fazer alguns projetinhos nele. Até em uma das aulas eu ensino como fazer esse cadastro. Mas justamente para isso, é para você testar o programa. Se você quer trabalhar com projetos, se você quer estudar sobre projetos, você precisa baixar o software no seu computador. Eu hoje, infelizmente, eu não consigo fornecer uma licença, tá? Eu estou em negociação com um representante da SolidWorks para que todos os meus alunos recebam uma licença de estudantes do SolidWorks, tá? Porque hoje a maior dificuldade que
quem está estudando, quem está entrando nessa área, é justamente encontrar o software. Mas, infelizmente, hoje eu ainda não consigo fornecer essa licença, tá? Mas é algo que, assim que eu estou em negociação ainda. Se der certo, eu vou mandar lá fazer uma live com os alunos para poder passar todas essas informações. Vai dar certo estudar por lá? Não vai expirar, não? Não dá certo estudar por lá. Você consegue fazer as pecinhas lá que eu ensino na aula, tá? Mas pro treinamento completo não dá certo fazer por lá, não. Você precisa conseguir uma versão. O link para se inscrever no treinamento tá aqui abaixo dessa live. Tá? Entra lá no site, dá uma olhada, assiste o vídeo que tem lá, que eu falo tudo sobre o treinamento, falo muitas outras informações. Também tá aqui nos comentários, tá? Do chat. Se for do seu interesse e entrar nessa próxima turma, será muito bem-vindo. Se não for também, não tem problema, tá? Vou continuar postando conteúdo gratuito nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Tranquilo? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Algo que vocês queiram falar comigo? Manda aí no chat aí, vamos conversar aí, aproveitar esse... Né, como as inscrições são até as 9, vou tentar encerrar aqui até umas 8h15 mais ou menos. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, como que é a plataforma do treinamento. Deixa eu logar aqui na minha conta. Essa daqui é a plataforma da Hotmart, que é o ambiente dos alunos. Então, assim que você realizar o pagamento, que for aprovado, você já recebe o acesso a essa plataforma aqui. Então, o que acontece? Nós temos todas as aulas, já temos 121 aulas gravadas e postadas lá no treinamento. E são diversos módulos, ó. No começo é algo mais introdutório para te ambientar no software, ambientar sobre a profissão, alguns comandos básicos. Então, assim, é uma plataforma bem organizada. Ó, cada aula dessa aqui é uma aula específica. Algumas têm um material para você fazer download embaixo. E temos esse módulo 9 aqui, é o mais importante de todos, ó. Eu ensino a fazer um projeto do início ao fim, desde entender as necessidades do cliente, saber quais são os pontos críticos desse projeto, fazer o projeto por completo, peça por peça, montagem por montagem, e também a fabricação desse projeto, tá? Que justamente esse é o diferencial do meu treinamento, é trazer não só do meu treinamento, mas como de todo o meu conteúdo, que é trazer algo prático, algo que eu vivencio no meu dia a dia. Então, ó, temos muitas aulas, ó. Gerar a lista de materiais. Cara, isso aqui é uma coisa que é muito difícil achar isso daqui é uma coisa que eu aprendi nessa empresa que eu trabalhava. Que lá, como os produtos tinham, de repente, mais de 1000 componentes, tinha toda a lista de materiais ali, saber o que vai usar, quando vai usar. Então... simbologia de solda, levantar o custo, também te ensino a gerar o custo desse projeto. Ok, também temos, ó, eu ofereço um bônus muito legal aqui, que assim, de repente você trabalhando dentro da sua empresa, você enxerga uma necessidade e você quer aprender como fazer. Passa para mim daí. Eu vou avaliar essa necessidade, esse conteúdo que você quer aprender e vou criar uma aula específica para tirar essa sua dúvida, tá? Então, todos os alunos que mandam essas necessidades para mim, eu vejo se precisa criar uma aula específica e vou lá, gravo e posto aqui. Como bônus também você vai receber
as aulas da semana do projetista mecânico, tá? Elas foram gratuitas até hoje às 9, tá? Depois disso elas vão sair do ar. E só quem entrar para o treinamento vai ter acesso a elas. Também nós teremos diversos bônus, como um curso de Excel, né? Muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa profissão, é feito no Excel. Tá? Nós teremos um curso básico de Excel para você que não conhece nada, nunca viu Excel, vai ter um curso específico para ele. Temos como bônus também, deixa eu ver o que mais de bônus. Nós temos vários bônus. Tudo que eu uso de planilha em relação a cálculos, em relação a administrativo, tudo que é de planilha que eu uso aqui na minha empresa hoje, que é bom para mim, eu deixo lá disponível para você fazer o download. Outras coisas que eu deixo disponível são os livros que eu tenho, né, alguns livros sobre projetos, né, muita literatura que eu uso no meu dia a dia, que eu tenho no computador, eu vou deixar para você fazer o download. O valor dele, ó. O valor dele é de R$ 697 reais, se você paga ele à vista no cartão de crédito ou no boleto. Você pode parcelar ele em até 12 vezes de R$ 67,91, tá? Então, um valor bem acessível aí. Algumas faculdades, a mensalidade é bem mais caro do que é um pagamento único que você vai fazer no treinamento. No site também tem todas as informações, todas as aulas, os módulos, os bônus que eu ofereço. Te ensino, muito importante também, se você de repente vai participar de uma entrevista de emprego para uma vaga de projetista, eu te ensino como montar um currículo, como se portar em uma entrevista de emprego, né? Tudo para aumentar as suas chances de você conseguir esse emprego. Eu quero que você consiga um emprego nessa área. Então, tudo que eu vejo que é importante, né, como um currículo, né, pode ser algo besta, assim, bobo, mas é importante ter um currículo bem feito. E tem um segredinho que eu faço, né, na época que eu mandava currículos, tem uma coisa que eu faço que faz total diferença. Também te ensina como abrir uma empresa. Tá? Se você tem essa vontade de abrir uma empresa de projetos, como fazer todo esse processo de questão de documentação, né, para você abrir uma empresa de projetos. E também hoje, como que eu faço meus projetos aqui? Só com contratos. Eu já levei uns calotes aí que eu falar a verdade, eu já quase falei a empresa porque eu fechava um projeto. Já viajei umas 3 vezes para ver o que ele precisava. Na hora de passar o orçamento, o cara não fechou. Fiz o projeto para ele, não pagou também, aí fudeu. Mas acontece, tá? Então hoje eu só faço com contrato. Pedi para uma advogada formatar esse contrato para mim. E vou deixar disponível para você fazer o download também, para você usar esse contrato aí com os seus clientes. Também deixo todos os templates que eu uso. O que é um template? É um formato de... né, tudo que eu uso aqui de produtividade, atalhos de teclado, tudo que me ajuda a fazer projetos, né? Isso é o formato no template. Deixo lá para você fazer um download, para você usar no seu também. Tá, então, ó, dá uma olhada no site aí, ele tá aí abaixo na descrição. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar, manda lá no grupo, tá? Estou à sua disposição, às ordens. Beleza, meu amigo? Então, vamos encerrar a nossa live por aqui. Qualquer coisa que vocês ficarem em dúvida ainda, pode me mandar, pode... né, eu tô em todos os grupos aí, é só procurar meu número ali, ou manda no grupo mesmo, tá? Que eu tiro todas as suas dúvidas. Beleza, meu amigo? Então, meu amigo e minha amiga, né? Tem a Thaís aí também. Desejo uma ótima noite para vocês. Forte abraço e até a próxima. Fui! Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Jairan, tenho 31 anos. Há 8 meses atrás eu trabalhava como mecânico diesel. E nesse mesmo período eu fazia faculdade de engenharia mecânica.
porque meu sonho sempre foi trabalhar com projetos. Nesse período também eu conheci o Guilherme, onde eu tive o imenso prazer de estar participando do curso dele, onde ele me ensinou todos os pilares para ser um projetista. E com certeza eu recomendo esse curso, porque ele tem uma excelente didática e um maravilhoso profissional. Para você que sonha em ser projetista, essa é a sua oportunidade e desejo muito sucesso a todos. Opa, tudo bem? Me chamo Marcelo, tenho 39 anos, trabalho como montador mecânico há aproximadamente 12 anos e recentemente fiz um curso de SolidWorks do Guilherme. Bom, eu era uma pessoa que não conhecia nada sobre SolidWorks. Aí depois de concluir o curso do Guilherme, eu comecei a desenvolver projetos dentro da empresa em que trabalho e com isso eu consegui aumentar o meu salário. Hoje eu tiro em média aí R$5.000 por mês. É um curso bem completo, você pode ter certeza que você vai terminar o curso já pronto para estar atuando na área. E eu recomendo a todos vocês. É isso aí, um abraço. Olá, bom dia a todos. Me chamo Mário, tenho 45 anos, sou ferramenteiro há 28 anos e sempre tive vontade de aprender a utilizar a plataforma 3D, SolidWorks, assim, mas eu não tinha tempo, né, devido ao horário de serviço, faculdade. E um amigo me indicou o curso do Guilherme, né? E eu resolvi fazer. É um curso muito amplo, né? A gente aprende bastante coisa, muita coisa mesmo. O Guilherme é um rapaz que tem um vasto conhecimento aí no SolidWorks, na área. E até hoje ele me dá suporte aí, aprendi muito utilizando as normas técnicas do desenho. E hoje eu desenvolvo projetos diretamente para a engenharia da empresa que eu trabalho. E isso me deu uma valorização muito grande, tanto no profissional quanto financeira. E até mesmo nesses tempos de pandemia, que eu estou de quarentena, né, como muita gente, até nesse período eu consigo tirar um dinheirinho por fora fazendo projeto para outros clientes, né, empresas menores, né. E realmente eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Guilherme por tudo que ele me ensinou, pelo que ele me ensina até hoje ainda. Hoje um projetista lá na empresa que eu trabalho está tirando em média um salário de R$3.500 a R$4.500. Eu acho que é um saláriozinho até razoável para quem está começando, né? E é isso aí. Olá, sou o Jurandir Júnior, engenheiro civil, estudante de engenharia mecânica. Estava à procura do curso de SolidWorks para me aperfeiçoar em projetos mecânicos, já que eu já tinha domínio em AutoCAD. Aí eu acabei conhecendo o Guilherme, à procura, né, fazendo a pesquisa na internet, e o Guilherme a priori me proporcionou uma aula gratuita, né? Uns vídeos gratuitos onde ele ensinava a fazer uma peça mecânica rápida. Gostei muito mesmo e adquiri o curso de projetista mecânico. E eu consegui dominar em menos de um mês. Eu já tinha domínio já no SolidWorks, fazendo o projeto. Recentemente finalizei o curso todo. Estou refazendo novamente para pegar prática, agilidade. E é isso, podem fazer o curso sem medo, que não tem jeito, você vai aprender rápido. E o resto só depende de você, dedicação, né? Dedicação de visão 3D. A dedicação tem que vir de você, porque a aula ministrada pelo Guilherme, perfeito. Até agora foi o melhor professor de SolidWorks que eu já conheci. Já tinha feito alguns cursos básicos e eram uns cursos muito rasteiros. E já com o Guilherme não, já chegou ensinando o básico até o avançado. Então é isso. Parabenizo o Guilherme pelo curso e boa sorte a todos. Até mais. Boa noite, pessoal. Eu quero falar sobre o curso do SolidWorks com o Guilherme. Eu tenho 55 anos, já sou aposentado, eu faço uns trabalhos freelance na área de ferramentaria, né, de construção de modelos, e uso muito a superfície. Com muita dificuldade eu conheci o SolidWorks.
E quem me auxiliou muito nisso aí, tá me auxiliando até o momento, é o Guilherme, com o curso dele. O curso dele é muito bom para mim, foi muito útil. Eu trabalho muito com superfície, né? A empresa que eu trabalho, eu faço serviço freelance lá para eles, né? Eu não sou contratado da empresa. Eu uso o SolidWorks e uso outros software de modelagem. Mas o SolidWorks é muito bom e com o respaldo do Guilherme, ele ficou maravilhoso. E até hoje, todas as dúvidas que eu tenho, eu contato o Guilherme e ele me ajuda prontamente. Só tenho a agradecer esse curso. Olá, meu nome é Claudinei, sou projetista mecânico formado pela Faculdade de Tecnologia Mecânica, FATEC. Estou fazendo parte do curso de projetos mecânicos SolidWorks com o Guilherme, com o propósito de aumentar cada vez mais os meus conhecimentos. O curso contém informações que vêm agregando cada vez mais em cada etapa de novo projeto. Portanto, para quem esteja interessado, eu recomendo o curso de projetos mecânicos SolidWorks. Um abraço.